Eu não sei quantos estão acompanhando os noticiários, né? Porque esses dias eu estava até conversando com alguém e falei, nossa, esse ano você começa a pensar em tudo que vem, já dá até preguiça de ouvir as notícias que vão vir, né? Acho que era com o Tobias esses dias na secretaria. Falei, ó, Tobias, vamos preparar o nosso coração, porque esse ano que vai ter de coisa, porque tem eleições, tem Copa do Mundo e por aí vai. Então, daqui a pouco tem golpes que estão dando com inteligência artificial e vídeos que estão acontecendo. Então, cada vez mais você liga, né, o noticiário e começa a ouvir tudo que as pessoas acham que nós precisamos saber, que nós precisamos nos posicionar, e isso vira uma confusão na nossa cabeça. E aí nós também olhamos para os noticiários e também vemos a questão do tempo, né? O tempo é algo que eu sempre falo, então você também que está aqui nos visitando, se você para ir contra o pessoal de Vitimarsum falando sobre a chuva, não é que eles não têm assunto, é que aqui a chuva é um assunto, né? Porque fora da agricultura as pessoas falam assim, tá sem assunto, e perguntam, será que vai chover hoje, né? Tipo, perdeu o assunto. Não, aqui é um assunto muito importante e é uma pauta mesmo, né? Então, aqui no nosso meio é normal acompanhar as notícias sobre o clima e o tempo, as chuvas, né? E ontem nós tivemos ali São José dos Pinhais, né? Quase um tornado ali, destelhou. E nós acompanhamos tudo isso, esse caos que acontece. E estamos vendo agora a retirada de Maduro do poder, né? Os Estados Unidos veio, tirou ele da Venezuela, nós temos os protestos que estão acontecendo no Irã, e quando nós olhamos para tudo isso que nos cerca, e para toda a maldade e corrupção que nós encontramos no meio de tudo isso, nós nos perguntamos hoje, no tempo que nós vivemos, e aí? Será que existe ainda pessoas justas? Será que no meio de tudo isso aí nós vamos ouvir boas notícias? Ainda para terminar a semana, nós recebemos aí agora a notícia do mundo gospel, né? Nós recebemos a notícia que um grande escritor de vários livros, muito conhecido por várias pessoas, Philip Yancey, confessou que ele estava por 8 anos em adultério. E um pastor conhecido mundialmente, escreveu vários livros, eu li alguns livros dele. E aí cada vez mais essas notícias chegam até nós, assim, e é difícil da gente digerir tudo isso. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a gente pergunta, será que existe ainda pessoas boas? Que horas que nós vamos começar a ouvir notícias boas? E será que o tempo que nós vivemos hoje é um tempo muito difícil e muito distante do que nós vemos na Bíblia? Porque eu sei que nós olhamos para a Bíblia, os personagens da Bíblia, e nós colocamos eles nas nossas mais altas prateleiras, né? E isso é muito bom. Mas nós esquecemos que o fato de nós termos colocado eles nas nossas prateleiras é porque eles conseguiram ser extremamente diferentes do tempo no qual eles estavam cercados. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis 6, nós vamos transitar por Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9. Né? Um texto muito conhecido por nós contamos. Dificilmente você vai achar um livro para criança que não vai ter a história de Noé. Né? Então, eu sei que é uma história muito conhecida por nós, mas eu quero chamar a atenção de você para alguns versículos e nós acompanharmos essa história que tem muito para nos ensinar no tempo que nós vivemos também. Então, dê uma olhada comigo lá em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Quando os homens começaram a se multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas e filhos de Deus. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá por cerca de 120 anos. Aqueles dias haviam nefilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram filha dos homens.
e elas lhes deram muitos filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor, agora presta atenção nesse trecho aqui, o Senhor viu a perversidade do homem, que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação de pensamentos do seu coração era sempre e somente o mal. O Senhor viu que tinha aumentado a perversidade na terra e viu que o coração do homem era sempre inclinado para o mal. Imagina para Deus nos criar do pó da terra, nos formar, soprar em nós o fôlego de vida. A Bíblia vai dizer que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, concede a nós a graça de sermos a sua imagem e semelhança, e agora Deus olha para aquilo que Ele criou e tem essa conclusão. E aí vem algo muito duro, que é difícil nós pensarmos, imaginarmos Deus falando isso da sua criação. Dá uma olhada lá no versículo 6. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos, as aves do céu, e arrependo-me de tê-lo feitos. Eu me arrependo. Deus olha para os homens e se arrepende. De tal forma que ele fala: eu vou eliminar da terra. E a indignação de Deus ao olhar como a humanidade se encontra, nós vemos depois lá, se você olhar comigo lá no versículo 12, não, versículo 11 já. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E aí o versículo 12 continua: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido. Toda a humanidade estava corrupta. Deus olha para tudo isso, olha para as pessoas e começa a enxergar que está todo mundo corrompido, a maldade tomou conta. E aí Deus fala que vai colocar agora um fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Por causa de quem que a terra se encheu de violência? Por causa dos próprios homens. Deus olha para a sua criação, olha para nós e enxerga corrupção, maldade. A tal ponto de daqui nós olharmos para o texto de Gênesis e ver ele colocando, a Bíblia colocando dessa forma: Deus se arrependeu de ter criado os homens. Irmãos, eu quero que você lembre de uma informação muito importante e óbvia para nós. Nós somos filhos de Deus. Você consegue conceber a ideia de você olhar para o seu filho e se arrepender de ter feito ele? Por mais torto que ele possa, talvez em determinada época da vida, seguir os seus caminhos diferentes e controversos, dificilmente você vai encontrar um pai que fala assim: me arrependi de ter. Talvez no momento de ira e de raiva, alguns pais podem até, no momento disso, ter falado isso até para alguns de nós que estão aqui, mas no fundo do seu íntimo, da sua existência, Deus não sendo homem, não estando sujeito a emoções como nós, olhar para o homem e falar assim: nossa, eu estou arrependido. Só que esse arrependimento, Deus deixa bem claro que é por causa do fruto da perversidade que os homens se encontraram. Então, eu quero voltar àquela pergunta: será que nós hoje somos capazes de encontrar um justo na terra, pessoas boas na terra? E será que o tempo bíblico também não era pior do que o tempo que nós vivemos hoje, ou igual? Essa pergunta é difícil de nós respondermos, porque cada época tem as suas implicações e aquilo que é terrível de acordo com o tempo que nós vivemos hoje. Mas um tempo aqui, nós estamos vivendo um tempo terrível. Esse tempo aqui é um tempo terrível. Um tempo onde a maldade toma conta, a perversidade toma conta, do ponto que Deus olha e fala: e eu me arrependo de ter criado essas pessoas. E isso entristece o coração de Deus. Ele vai dizer que Deus olha para isso e isso entristece o coração de Deus.
ele não tem essa conclusão e fala, quer saber? Vou criar algo diferente. Ele entristece, ele fica triste. Então, isso é dolorido. Mas aí, a resposta para a nossa pergunta, ela vem já logo no finalzinho ali do versículo 8, no capítulo 6, versículo 8. Quando, de repente, a Noé, a Bíblia coloca assim, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ou algumas versões vai dizer, a Noé encontrou-se a graça de Deus. Sobre Noé veio a graça de Deus. E eu pessoalmente acho que essa expressão é mais correta. Sobre tudo aquilo que estava acontecendo, com certeza, irmãos, se Deus colocasse a sua peneira de sendo um Deus que é justo, Ele não só é justo, como Ele contém toda a justiça, Ele não só tem amor, como Ele contém todo o amor, Deus colocar todo esse critério em cima de Noé, Noé também não estaria encontrado de 100% justo. Mas Noé encontrou graça de Deus. A graça de Deus encontrou sobre Noé. Por quê? Aí começa o versículo 9, que conta a história de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. A graça de Deus chegou sobre Noé, mas a graça de Deus chega sobre Noé, sobre um homem que é descrito dessa forma. Um homem justo que andava com Deus. Um homem íntegro que andava com Deus. E aí eu quero fazer a pergunta agora para você. Até então eu estou perguntando e tentando fazer você olhar para a sociedade no qual nós vivemos. Será que nós achamos alguém injusto no nosso meio? Vamos fazer a pergunta para nós agora, irmãos. Nós olhamos para esse tempo e nós falamos, onde nós olhamos tem só maldade, as pessoas são más, olha que coisas ruins, encontramos más notícias na sociedade, nas igrejas, nos ministérios, é tudo terrível. E isso, eu sempre gosto de dizer parabéns, você é o profeta do óbvio, porque todo mundo sabe constatar isso. Que bom que você consegue constatar o que todo mundo está constatando. Mas agora o nosso olhar tem que ser um pouco que Noé se encontrou, Deus encontrou Noé, e a Bíblia descreve ele como um homem íntegro, justo e que andava com Deus. Um homem que andava com Deus, um homem justo e íntegro. Deus o encontrou dessa forma. Deus via Noé como esse homem que estava caminhando. E mesmo ele sendo um homem justo, íntegro, que andava com Deus, a graça de Deus precisou estar sobre a vida dele. Então nós precisamos olhar para nós e entendermos primeiro. Eu quero que você... Primeiro, você anda com Deus? Qual é o seu real relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus é o relacionamento de domingo de manhã? O seu relacionamento com Deus é só na hora de você sentar para fazer as refeições? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque Noé andava com Deus. Pela manhã aqui, nós recebemos um grupo de turistas. E o rapaz que estava guiando eles chegou ali na sala, a Kendi conversou com eles ainda, e ele, eu estou com o grupo aí. Eu falei, o culto começa às 9h30. Não, nós não vamos poder ficar. A gente só queria que alguém falasse, explicasse um pouco. Eu falei, tá bom, vamos lá, Estava ali orando ainda, pensando no sermão. Vamos lá. E quando eu estava falando ali, explicando, tentando resumir para eles antes de começar um culto da história, da igreja e tal, algo que eu falei para eles foi, nós, o povo menonita, sempre construiu uma igreja e uma escola aonde chegou, porque a nossa fé diz respeito a quem nós somos. A nossa fé diz respeito a quem nós somos. Por isso que nós temos trabalho, educação e a nossa fé. Porque ela não é algo que nós nos desconectamos, ela é algo que faz parte de nós. Será? Será, irmãos? Será que eu falei alguma mentira para essas pessoas? Será que eu contei a história do que nós queremos ser ou do que nós somos? A sua fé diz respeito a quem você anda com Deus, ou você talvez tem momentos na sua agenda que você lembra que você precisa fazer algo para Deus?
Porque antes de nós olharmos para a sociedade no qual nós vivemos e falar que está tudo perdido, a nossa pergunta tem que ser: como está o nosso relacionamento com Deus? Quais foram os planos que você não conseguiu executar no ano passado sobre o seu relacionamento com Deus, sobre o seu crescimento com Deus, e que você agora já colocou como prioridade para esse ano? Ou você só colocou como prioridade como você vai crescer financeiramente, que você vai começar a academia, sabe aquela máxima que todo mundo faz no começo do ano? Eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer mais exercício, eu quero ler mais livros, eu vou começar um curso, eu acho que eu vou fazer isso para nós crescermos um pouco mais financeiramente, eu vou poupar dinheiro e tal. Onde é que Deus estava nesse negócio aí? Eu vou dizer para você, irmãos, Deus tem que estar em tudo isso aí. Porque Noé andava com Deus. Ele não tinha só alguns momentos com Deus. E isso é muito importante você lembrar sobre essa informação a respeito de Noé, porque isso é que faz toda a diferença em toda a história de Noé. Primeiro, porque ele já foi se encontrado como alguém diferente no meio da sociedade que ele vivia. Por quê? Porque ele andava com Deus, ele era íntegro e justo. E por conta disso, Deus aparece a Noé e fala para ele: olha, há corrupção, os homens só estão agora focados na maldade. Por isso eu vou destruir. Vou fazer desaparecer os homens, os animais, os grandes, os pequenos que rastejam no chão, eu vou destruir. E você vai construir uma arca. E ele começa a dar agora o plano, né? Agora ele entrega a planta como um engenheiro, né? Como alguém que precisa construir. Tem dois aqui do meu lado, dois engenheiros, né? Sem planta é difícil construir, né? Sem projeto. Então entrega o projeto, Deus entrega o projeto. Olha, é essa metragem, 130 metros, mais ou menos o comprimento de um campo de futebol. E começa a dar agora aqui os planos de como Noé deveria construir essa arca e o que ele deveria colocar lá dentro. A sua família, os animais e alguns animais, 7 animais de espécies que depois esses animais são usados para o culto a Deus, o sacrifício. Mas ele dá essas direções e Noé começa esse trabalho, e quando nós olhamos o relato bíblico, é muito fácil nós olharmos e ver que parecia que tudo aconteceu assim. Deus apareceu para Noé, no outro dia de manhã os animais começaram a chegar, né? Nossa imaginação já vai assim. Os animais começaram a chegar e na quarta-feira choveu e deu tudo certo e ele terminou a construção. Mas se estima-se que levou mais ou menos 120 anos para que Noé concluísse essa obra. Você imagina 120 anos num lugar onde tinha muito deserto, chuva, algo raro, você construindo um barco. E não é só um barco, é um barco de 130 metros, numa época onde não se existia grandes construções dessa forma. Porque era tudo manual, tudo no braço. Irmãos, eu ouso pensar, e sou eu pensando, tá? À luz do texto, que Noé virou até referência, sabe? Referência negativa. Sabe aquelas coisas que tem no bairro, na região? Ah, onde é tal coisa? Ah, você vai até ali, tem o velho doido lá, a casa do velho louco, sabe? Tá lá a casa Lá em São Paulo tinha um senhor que ele andava na rua, nas marginais, né? Como os meus pais moram perto da Marginal Pinheiros ali, e ele andava com uma bicicleta com várias ferramentas que ele prestava serviço tipo de socorro para os carros que quebravam ali. E esse senhor, ele tinha dentes de ouro na boca. Então ele remendava pneu e tal, e sempre estava de bicicleta. E todo mundo ali que conhecia ele já, porque ele era muito antigo e estava sempre na Marginal, então não era só no bairro ali. Quem morava perto das marginais sabia quem ele era. E ele era conhecido como Boca Rica. Por quê? Porque ele tinha dentes de ouro, e aí todo mundo sabia. Ah, você passou na Marginal lá, você viu um senhorzinho com a bicicleta, ah, é o Boca Rica. É o senhorzinho velho que estava com os dentes de ouro, né? E depois ele faleceu. Você lembra dele, Janaína? Lembra do Boca Rica, não? O Rodrigo vai lembrar, meu irmão que está aí vai lembrar dele. E eu imagino que Noé talvez virou até algum apelido assim, sabe? Meio negativo, meio de zombaria, porque 120 anos você construindo algo grande daquele jeito, sozinho, sem ninguém, só você e seus filhos, e olha lá. Mulheres,
os homens não precisa dar risada deles, mas quando eles querem construir algo na casa de vocês, o projeto dá certinho do começo ao fim? Não tem uma martelada no dedo, não tem uma tábua que cai no pé, não bate a cabeça em alguma coisa, não acontece nada disso, né? Não precisa nem olhar para eles, porque eu sei que está todo... Isso acontece em todas as casas, irmãos, todas as casas, né? Nós vamos lá tentar fazer porque você quer ver, daí mexer principalmente aqui no campo, mexer, cobrir e falar, não, vou chamar alguém para arrumar. Chamar alguém para arrumar? Tem uma ferramenta, e vai lá e nós queremos mostrar que sabemos, né? E é claro que nem sempre dá tão certo assim. Mas você imagina por 120 anos. Quantas coisas dessa não deram errado nessa reforma, nessa obra? Quantas vezes talvez Noé não deixou um tronco daquele da árvore cair e ele querer chutar tudo e falar, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus, por que o Senhor me chamou para um negócio desse que eu não consigo ver ao meu redor nada que me diga que eu estou no caminho certo? 120 anos, irmãos. E aí eu quero fazer outra pergunta para você. Lembra das características de Noé? Andava com Deus, era um homem justo. Lembra? Você consegue continuar fiel àquilo que o Senhor mandou você fazer, mesmo quando tudo à sua volta diga que o que você está fazendo está errado? Mesmo quando tudo à sua volta diga, para, esse caminho não é o correto. Para, você está só quebrando a cabeça. Para, você está sendo um bobo. Para, você está tendo fé onde o meu irmão chegou aqui. Rodrigo, você lembra do Boca Rica? O senhorzinho... Ah, tá bom, é porque eu falei aqui, daí é bom ter uma testemunha, senão a pessoa vai achar que eu inventei a história, né? Rodrigo é meu irmão, minha cunhada estava ali, eu perguntei para ela, ela falou que não lembrava, meu irmão lembra. Então, que bom, não combinei nada, viu, irmãos? Então, tudo certo. Fecha o parênteses aqui. Você consegue se manter fiel, mesmo quando tudo à sua volta diz que você está fazendo o caminho errado? Porque tudo em volta de Noé comunicava o contrário para ele, irmãos. Passa ano, vai ano, passa ano, e a chuva, e nada, e calor, e a turma, olha lá, lá perto daquele velho doido que está construindo um barco, a família. E tudo isso acontecendo. Mas Deus chama um homem que andava com Deus. E isso faz toda a diferença na história. Porque o dilúvio começa, os animais começam a chegar, depois de 120 anos vêm os animais, 7 dias depois começa a chuva, Noé fecha a arca, a família entra, as esposas dos seus filhos entram, e começa a chover, irmãos, por 40 dias. Chuva. Deus fala, vou fazer abrir as comportas do céu e da terra e mandarei água sobre toda a terra. E a Bíblia vai dizer que depois, por 40 dias, teve água 7 metros acima da maior montanha. 7 metros acima da maior montanha da terra e cobriu sobre tudo. E fez desaparecer todos os homens e todos os animais da face da terra. Mas agora, olha para essa situação, não só como isso aconteceu rapidinho e de repente parou a chuva, mas sim como você está 40 dias dentro de um barco fechado, sem leme. À deriva. A sua fé tem que estar mais uma vez, única e exclusivamente, no Deus que mandou você construir. Porque Noé não tinha controle nenhum sobre qual direção que ele deveria tomar. Sobre era melhor colocar o barco a sentido do vento, contra o vento, lado do vento. Quem já andou de barco sabe que essas coisas fazem diferença no caminho, no rumo que o barco vai tomar. Ou até durante uma tempestade, se o barco vai tombar. Porque na hora que você precisa entrar numa tempestade, a direção que o barco está sobre as ondas faz toda a diferença se o barco cai ou não cai. Está aqui,
Laerte Ané está aqui, um exemplo que a gente sempre fala dessa viagem em Rondônia, né? Quando nós fomos com os jovens, e o barco encalhou no rio, né? Acho que a maioria dos irmãos já estão careca de ouvir nós falando sobre isso, mas o barco encalhou no meio do rio Madeira, aquele rio que eles mostraram para nós. E um dos nossos medos era a posição que o barco ia ficar. Porque se o barco ficasse atravessado no rio e desse uma tempestade muito forte naquela noite, poderia vir uma torrente de água e virar o barco. Então a nossa preocupação do Laerte, do Gustavo, era que Deus continue mantendo o barco na direção onde, se a água vir, o barco corta a onda e ele não vai tombar o barco. Os jovens que estavam lá, eles talvez estão sabendo dessa informação agora, porque é claro que nós nem falávamos nada disso para eles. Mas a direção onde o barco fica, ela é algo fundamental, ela é importante para a sua sobrevivência. E na maior tempestade que já existiu sobre a face da terra, o homem que estava no barco não tinha controle nenhum. Ele estava único e exclusivamente na dependência do seu Deus, que mandou ele fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. E são 40 dias com animais grandes e pequenos, fazendo as suas necessidades. As pessoas que estão ali também. O cheiro não era o cheiro mais agradável que nós podemos imaginar, de todas as espécies de animais dentro de um barco daquele, fechado. O cheiro não comunicava algo maravilhoso. O cenário lá fora não tinha nada de maravilhoso. De novo, tudo à volta de Noé comunicava: o que você está fazendo aqui? Mas Noé continua e a história continua. E fala que depois disso, agora Deus para a chuva. E se você dá uma olhada lá no capítulo 8, o texto começa dizendo assim que Deus então se lembrou de Noé, da arca e dos animais. E aí Deus fez cessar. E 50 dias depois é que tudo baixa. E a arca para no Monte Ararat e Noé manda um corvo, o corvo volta sem nada. A Bíblia vai dizer que ele faz isso por uma espécie de janela que ele conseguia abrir. E não nada. E depois ele manda uma pomba e ela volta, e depois aquela pomba vai e realmente ela não volta mais, dando a mensagem clara que agora sim, eles estavam seguros e eles poderiam sair da arca. E aí eles saem, e todos os animais podem sair, os filhos podem sair, e Deus olha para Noé e fala: bom, eu vou abençoar vocês agora. Sejam férteis, multipliquem sobre a terra. E o interessante é que se você dá uma olhada lá no capítulo 9, quando Deus faz aliança com Noé, é assim que esse capítulo é chamado, Deus faz aliança com Noé, e se você lê, né, irmãos, capítulo 6 ao 9, lê em casa, lê durante a semana, né? Mas quando Noé sai da arca, eu não sei você, irmãos, mas quando algo dá muito errado, numa situação de tragédia, que você está entre a vida e a morte, você faz vários planos de coisas que você iria fazer, não é? Quem aqui já pegou uma turbulência muito grande que já falou: meu Deus, eu não dei um tchau para tal pessoa. Senhor Jesus, se o Senhor me tirar daqui, quando eu voltar, eu vou fazer tal coisa. Eu quero fazer, eu quero encontrar, eu quero não sei o que, tal. A gente não tem vários planos? Sabe qual é a primeira coisa que Noé faz? Ele presta culto a Deus. Noé, ele sai da arca e presta culto. Presta sacrifício a Deus. Ele adora a Deus. E aqui, no contexto do Antigo Testamento, o sacrifício a Deus tem a ver com reconhecer quem Deus é e reconhecer quem nós somos, que nós precisamos da graça e do perdão de Deus. E Noé sai, e a primeira coisa que ele faz não é: Deus, eu vou pegar um pedaço de terra, porque agora tem terra e só tinha água. Agora eu vou abraçar meus filhos porque eles sobreviveram. Agora eu vou prestar culto a meu Deus. Lembra das características de quem Noé era? Noé andava com Deus. Irmãos,
a grande diferença nas nossas vidas. E no momento que nós mostramos a nossa integridade, não é você acuado, escondido dentro da sua casa. A hora que você mostra a sua integridade é quando você está caminhando no meio da corrupção. Porque mostrar a sua integridade dentro do seu quarto fechado é fácil. Mostrar a sua integridade no meio de uma geração corrompida e depravada é que nós mostramos quem nós somos. E é nesse dia a dia, no meio de uma geração corrompida e depravada, e no nosso quarto, quando nós fechamos a porta e oramos e nos confessamos e nos colocamos na presença do nosso Deus, é que nós mostramos quem nós somos. E Noé mostra isso no meio de onde está tudo corrompido, ele mostra, eu caminho com Deus. Eu obedeço a Deus por 120 anos, eu continuo no plano de Deus, porque eu ando com Deus e eu sei o Deus que está mandando eu fazer o que eu estou fazendo. E quando tudo termina, e ele está sozinho agora, num mundo que tudo foi dizimado, Noé mostra, é Deus que é o centro do nosso agradecimento. Eu vou prestar culto a Deus. E aí por isso aqui Deus faz uma aliança com o seu povo. E aí Deus coloca a sua aliança sobre toda a criação. E fala que ele não iria mais dizimar com todo o povo, com toda a criação, mas com águas. E que agora ele ia colocar um sinal nos céus, para que toda vez a gente pudesse se lembrar, que a gente, ao olhar, que a gente nós podemos nos lembrar que Deus continua sendo fiel com a sua aliança e com a sua criação. Percebe que a aliança de Deus, irmãos, não é só para Noé. A aliança de Deus é sobre toda a sua criação. E Deus mostra isso para nós até hoje. Eu continuo fiel com vocês. Sabe o que nós fizemos até com o símbolo da aliança de Deus? O que o arco-íris hoje representa para vários lugares? Nós continuamos nos corrompendo. Nós continuamos esquecendo quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós continuamos esquecendo qual é a aliança que Deus fez comigo e com você. Nós esquecemos para que Deus nos chamou. Tem muitos de nós aqui, do mais novo ao mais velho, que esqueceu do para que viver. Que acha que Deus te colocou você na vida para você simplesmente, vou tocar a vida, vou viver, e amém. Se eu viver até 80, tá bom. Você esqueceu que teve um Deus que fez aliança com você e te formou, e tem um compromisso, tem uma vocação que Ele chamou você para exercer no reino dEle. Ele permanece fiel. Ele não vai mudar, independente se você esquecer do porquê Ele te chamou. Ele continua fiel. E para mim, até hoje, se tem um momento que eu lembro da minha vocação, que Deus me chamou, é quando aparece um arco-íris, irmãos. E é a primeira vez que estou contando isso. Até hoje, quando eu olho um arco-íris, eu lembro, Deus permanece fiel. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu não sou fiel com a vocação que o Senhor me deu. Porque o Senhor continua sendo fiel. Irmãos, eu quero desafiar você nesse ano a não fazer planos que você já sabe que talvez você não vai cumprir. A não fazer metas porque você está vendo um monte de gente dizer que você precisa ter metas e planos. Eu quero convidar você a andar com Deus. Sendo no meio da onde está tudo corrupto. Sendo no meio onde tudo diz, e numa situação que tudo diz que você está no caminho errado. Ou seja, no momento que você está sozinho, só você, só a sua família, dentro de uma arca, só esperando a chuva passar porque está feio lá fora. Ou seja, no momento onde Deus mandou o sol e a esperança, dizendo, eu estarei com você. Multiplique, vai, povoem a terra. Não importa as circunstâncias da história e daquilo que vai acontecer na sua vida nesse ano, que você caminhe e seja encontrado como um homem e uma mulher que anda com Deus. Não justo porque você é justo, mas porque Deus, a sua graça de Deus, encontra você todos os dias. E Ele quer fazer isso na sua vida. Eu quero convidar você a, nessa semana, ler a história de Noé. E olhar quais foram os cenários que Noé viveu. E como ele continuou. Noé errou também,
O texto continua, né? Nós temos a história que o seu filho vê nu, ele amaldiçoa um dos seus filhos. Ele também errou, ele não é um perfeito. Perfeito é Jesus. Mas ele se manteve fiel durante todos os momentos da vida dele que ele teve. E ele cumpriu aquilo que Deus chamou ele para fazer. Que você possa cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Que você possa ser alguém que anda com Deus nesse ano. E por isso você vai permanecer fiel, independente das circunstâncias. No meio da torrente de 40 dias, no meio do sol e do Monte Ararat, que agora, graças a Deus, passou, ou no meio de, vamos lá, é prego na mão. O que vai acontecer? Não sei, só estou obedecendo a Deus. Não tem fase da vida que é assim? Que você se mantenha fiel andando com Deus. Esse é o meu desejo para você. E eu quero orar por você, para que Deus nos mantenha assim. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel. Nós temos uma grande dificuldade, Senhor, de nos mantermos fiéis. Nosso coração, ele é fraco. Nós somos, Deus, tão pequenos e tão necessitados do Senhor. Mas nós queremos lembrar do Deus que nos chama, que derrama a sua graça sobre nós, que nos concede o teu Espírito Santo que habita em nós todos os dias. Nós queremos lembrar do Senhor, do Deus que venceu o mundo, que fez muito mais do que Noé, que venceu o mundo, para que ninguém mais precise sofrer, porque o Senhor reconciliou consigo todas as coisas. Nós queremos lembrar, Senhor, daquilo que nos traz esperança, e aquilo que nos traz esperança é a mensagem poderosa e transformadora do Evangelho. Nós queremos, Deus, viver para o Senhor todos os dias. Nós não queremos, Senhor, só termos momentos da agenda que nós lembramos que o Senhor existe. Nós queremos desfrutar de todos os momentos que nós tivermos. E, Senhor Jesus, se para algum de nós o momento que nós teremos talvez será como nós vemos nos Salmos, Deus, talvez só lamento. Que mesmo assim, no meio do lamento, que nós possamos aprender da fidelidade de Deus. Que nós não sejamos, Deus, reféns às circunstâncias, que nós sejamos cristãos maduros, que aprende do Senhor e que vive com o Senhor, independente das circunstâncias, Senhor. Faça isso no nosso meio, nos fortaleça. Nós precisamos do Senhor e é pela graça do Senhor que nós nos comprometemos sempre em caminhar com o Senhor. Não por nós, mas por aquilo que o Senhor fez e faz. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor fará. Te agradeço por aquilo que o Senhor fará. No nome de Jesus. Amém.